Bom dia. Nós gostaríamos de agradecer a presença dos senhores e das senhoras por se disponibilizarem a comparecer a mais um evento que discute infraestrutura, parte dessa crowd que está aqui, né? Discute esse tema. E nós acompanhamos as discussões nesse setor. Entendemos que o desafio que o Brasil enfrenta apenas cresce nessa área. Semana passada eu estava numa discussão até com o BID e havia um comentário, um analista que inclusive descrevia o desafio que não apenas cresce, mas falando que o Brasil corre um risco de estacionar num patamar em torno de 1,5% do PIB para investimentos em infraestrutura, algo que seria absolutamente trágico. As estimativas anteriores reportavam 3% do PIB como o volume necessário para investimentos em infraestrutura para apenas a reposição. Apenas a reposição. Mais recentemente, nós temos observado a 5% do PIB como aquele valor almejado, mas certamente não gostaríamos de manter um valor próximo a 1,5%. Nós, ao longo desse tempo, nos últimos 2 anos principalmente, temos focado as nossas discussões aqui na Fundação Getúlio Vargas em uma arquitetura, um arcabouço que tenta conciliar regulações setoriais com uma abordagem da regulação de mercado de capitais, regulação de seguros, tentando entender os desafios de governança que são apresentados, como garantir segurança jurídica e como articular esses temas todos para que consigamos viabilizar esses investimentos através de novos mecanismos de financiamento de longo prazo e alocação de riscos, por exemplo, limited recourse. Nós, então, estamos lançando esse documento, que é fruto desses anos de trabalho, desses 2 anos de trabalho, e o nosso objetivo aqui é darmos, então, o próximo passo. Esse documento está disponível no site, nós não imprimimos, é um documento que tem cerca de 170 páginas, e ele nos permite informar melhor as discussões que muito agora crescem com a proximidade das eleições. Essa é uma contribuição da Fundação Getúlio Vargas, que tenta, então, de modo sistemático, abordar esses temas com base em evidências. Agora, ao longo desse tempo, nós aqui no Centro de Regulação, um centro criado há cerca de 5 anos atrás, entendemos que esse desafio depende fundamentalmente de capital humano. E se nós estamos falando de capital humano, a Fundação Getúlio Vargas tem capacidade de contribuir para esse processo. Essa escola, dirigida pelo professor Rubens Sidney, é uma escola comprometida com excelência, numa instituição de mais de 70 anos, um desafio verdadeiro nesse país para uma instituição que não é pública, para uma instituição que tem que buscar seus recursos, e uma instituição que está comprometida a ter todo momento com um padrão de excelência que significa um diálogo aberto com o mundo. Então, nesse sentido, nós resolvemos lançar essa iniciativa. Pensamos que, quem sabe, daqui a uns 10 anos a gente vai ter capacitado cerca de 200 pessoas, quem sabe, para verdadeiramente terem desenvolvido ou terem a capacidade de desenvolver uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de investir em infraestrutura. Nós entendemos que essa é a maior contribuição que poderíamos dar e, por isso, nós estamos contando aqui com os senhores e com as senhoras para darmos início a esse novo processo de reflexão, a esse novo ciclo de reflexão. Uma palavra, então, professor Rubens. Bem, bom dia a todos. É um grande prazer para a nossa EPGE, Escola de Pós-Graduação em Economia, participar desse esforço conjuntamente com o Centro de Regulação e Infraestrutura. Eu não sou especializado no tema, sou macroeconomista,
Os macroeconomistas talvez tenham uma pequena observação a fazer sobre essa questão de infraestrutura que pode permear todo o debate sobre a questão, que é basicamente a seguinte: se nós tomarmos uma pessoa, em qualquer lugar desse planeta, com uma unidade monetária na mão para fazer um investimento, e essa pessoa for comparar as taxas de retorno social dessa uma unidade monetária, pode ser $1, pode ser €1, pode ser R$1, certamente ela vai concluir que o emprego dessa uma unidade monetária aqui no Brasil, talvez até um pouco mais no Rio de Janeiro, mas vamos nos ater ao Brasil, tem um retorno elevadíssimo. Não há dúvida sobre isso. Seja em infraestrutura de saneamento para evitar doenças, ou ferrovias, ou qualquer uma dessas áreas que a gente sabe que estão bastante necessitadas de investimento. Então a pergunta que o macroeconomista ou o microeconomista se faz é o seguinte: não é verdade que os investimentos tendem a procurar as maiores taxas de retorno e aí o capital migra para as áreas onde há maior taxa de retorno e o capital tende a mais ou menos fazer isso até que os retornos se igualem? Sob condições muito draconianas, isso é verdade. Por que é então que nós temos tamanha dificuldade em majorar os investimentos em infraestrutura? E aí entra o macroeconomista fazendo apenas duas observações. Uma, que é menos controlável pela nossa ação, e uma outra que é mais controlável pela nossa ação. Primeira coisa que faz com que não haja sequalização de retornos através de uma majoração absurda do capital investido aqui em infraestrutura é o dissenso que existe entre o retorno privado percebido e o retorno público. Observe que aquela pessoa com uma unidade monetária concluiu que o retorno público, o retorno social é muito maior. Mas e o retorno privado percebido? E aí a gente vem para a parte que a gente não consegue controlar bem, ou seja, que a gente não consegue resolver apelando à subsidiariedade, que é esse princípio de ver o governo como subsidiário, que são as incertezas decorrentes da ação pública, seja de ordem tributária, regulatória, ou mesmo de outras ordens, até política. Então essa é a parte que a gente tem menos condição de mudar. Esse dissenso entre o retorno social, que é absurdo, e o retorno privado esperado, que não é suficiente para majorar o investimento em infraestrutura aqui no nosso país. Entretanto, há uma segunda parte dessa questão que pode ser, sim, melhorada pela nossa ação. É que os retornos, ainda que privados ou mesmo sociais, quando percebidos por investidores internacionais, eles sofrem de uma divergência de opinião que depende de uma informação que é muito assimétrica. Um investidor que está num país lá na Europa talvez não saiba que se investir uma unidade monetária aqui poderá ter um retorno social altíssimo e se o governo fizer o papel dele, poderá também ter um retorno privado altíssimo. Então, na nossa função de disseminar ideias, criar documentos como esse, nós podemos, sim, reduzir essa assimetria informacional e, através da nossa ação de persuasão, de divulgação de conhecimentos, nós podemos contribuir para esse fato. Portanto, eu gostaria de, nesse sentido, por via dessa contribuição, parabenizar a professora Joísa, não apenas pelo que ela tem provido de ideias para as políticas públicas, que todos aqui conhecem, mas também, e aí eu não sei se todos aqui conhecem, pelo fato de estar à frente de uma atividade educacional, que é o nosso mestrado profissional, e agora com uma turma específica para a infraestrutura. Uma turma que vai se deter durante 2 anos numa iniciativa absolutamente pioneira no Brasil, ter os alunos aqui na nossa escola de pós-graduação em economia estudando especificamente instrumentos de ordem micro, macroeconômica, econométrica, estatística, regulatória, políticas públicas para observar a questão da infraestrutura. Então, essas duas vertentes,
a vertente da divulgação das possibilidades de políticas públicas e dos retornos, principalmente para os investidores internacionais. E a vertente da educação, para que novas pessoas possam dar continuidade a esse trabalho, eu acredito que é a forma que a gente tem de trabalhar, vendo o governo como subsidiário, não como elemento principal. Primeiro a gente trabalha, depois a família, depois a comunidade. Com o governo, a gente espera que faça a sua parte. Então, eu fico muito contente com essa nova iniciativa desse mestrado profissional, que vai se iniciar a nova turma agora no mês que vem. Acho que vai ser uma coisa importantíssima para formar pela primeira vez no Brasil pessoas especializadas nessa questão. Bem, agradeço a todos. Lembro a todos que nós estamos aqui com uma filmagem, né? Tudo que for feito aqui será depois objeto de possibilidade de novas consultas na internet, portanto haverá um público também que posteriormente terá acesso ao que for aqui discutido. Isso é muito importante e se encaixa no que faz a Fundação no sentido de prover um bem público. Eu agradeço a todos a presença e desejo a todos um bom seminário. Muito obrigado.